Nós vamos compor a última mesa, vão ser bem rápido, né, Chico? E a ordem era o Chico falar da apresentação do arte computacional, que é a maquinária que está lá embaixo, que ele vai apresentar rapidamente aqui. Eu falaria do livro, né, do IEAT, que eu organizei, e o João falaria dele. Eu vou pedir para o Chico para inverter, ele entra por último, porque aí já emenda com a descida do pessoal para ver a sua trapizonga lá. Já emenda. E, bom, eu estou só esperando o João voltar, registrar a presença aí do pró-reitor, da sua pró-reitora adjunta de pós-graduação, Jaime Bete, meu querido diretor, Flávio Cassalati. Bom, enquanto o João chega, eu acho que é começar a falar do livro. A gente viu o que hoje? Vou pegar o livro aqui, né? Vai filmar lá embaixo, vai. Tem mais um aí? Oi? Não, deixa eu... Nossa, você tá Bom, então a gente começou aqui, o Chico ele fala por último, porque ele já emenda, já levando o pessoal para ver a trapizonga dele lá. Aí eu falo, você fala, o Chico fala, a gente já emenda rapidinho, antes do segundo coquetel avançado, que vai encher daqui a pouco, porque o pessoal da face chega essa hora, quarta-feira, começa a tremer, então eles começam a encher o coquetel. A gente viu hoje o quê? De manhã e de tarde, né? Alguns dias atrás eu estava com o João numa reunião onde uma das pessoas assim mais marcantes da UFMG, da área das ciências ditas duras e tal, fez um comentário acerca da transdisciplinaridade, que por mais que eu fale isso em 2 eventos mais ou menos por mês, e já são 3 anos que eu estou nessa função de presidir o IEAT, mesmo dentro uma certa comunidade da UFMG de ponta, a transdisciplinaridade ela é ainda confundida com uma certa superficialidade. O que a gente assistiu hoje, e é o que batiza o IEAT como avançado e transdisciplinar, é que é na profundidade das disciplinas, veja, por exemplo, o debate da manhã, quando é na profundidade da questão da história, procurando parâmetros, que ela visita a biologia, e é justamente na migração do conceito, como queremos, de darwinismo para o campo da história, que reside o problema, o debate, o tema, a preocupação transdisciplinar. De manhã foi reunião, é a primeira Isso é do início da tarde. Bom, então isso é do início da tarde. E o livro, ou seja, o IEAT, ele se distingue um pouco do restante que é feito. O IEAT considera, repito, eu já tinha parado de repetir isso, mas vou ter que repetir por causa da reunião que nós tivemos aquele dia, que o transdisciplinar ele não se opõe ao disciplinar e ao avançado, à especialidade. Ao contrário, um alimenta o outro. É uma transdisciplinaridade que se faz, como a gente viu no início da tarde, entre áreas que o especialista, geneticista, historiadora, no fundo da sua área, cria essas conexões. E é assim, por isso é que é Instituto Avançado Transdisciplinar. E é assim que se evita tanto um pretenso especialista em transdisciplinaridade, que não existe, pois aí já seria a própria disciplinarização da transdisciplinaridade. Existem problemas transdisciplinares, que existem aportes complexos
e que atravessam várias áreas, várias escutas, como evita o que ocorre muito, o discurso físico, um discurso religioso, um discurso de uma espécie de omnidisciplina, uma disciplina que englobaria todas as demais. Então, o livro que eu organizei, ele se faz de duas partes. Uma parte são as conferências pronunciadas por ocasião do seminário As Fronteiras do Saber, em dezembro de 2006, novembro de 2006, onde a gente colocou o que é avançado nas várias áreas, o que é avançado nas áreas da cultura, o professor Maurício faz um artigo, o que é avançado nas ciências humanas, professora Eliana Dutra, o que é avançado, professor Maurício Campomori, o que é avançado na cultura, professora Eliana Dutra, o que é avançado nas ciências humanas, filósofo Carlos Roberto Dravin, A Razão Ensombrecida, Conjecturas Filosóficas acerca do Progresso do Saber, Ivan Domingues, o que seria uma universidade avançada e as fronteiras do saber, e o Ricardo Fenati, que seria avançado nas ciências da natureza. Essa primeira parte se compõe com a segunda, que é justamente os encontros transdisciplinares daquele ano, que é sobre essa fronteira entre arte e ciência. Foi o Encontros de 2006. Então aí nós temos alguns textos, com uma discussão sobre o ser poético e o ser vivo, o Édipo na Arte e na Ciência, Problemas do Autoconhecimento, pela Maria Luísa Ramos, Imaginação Poética e Imaginação Científica, conduzida pela Letícia Malar, aqui presente, A Arte Contemporânea e a Efração Experimental, de Stéphane Boucher, historiador, professor da Escola de Arquitetura, O Paradoxo e Destino, relativa ao que é ser culto hoje, que é o texto do Ricardo Takahashi, que aqui pronunciou a conferência sua de professor residente, Fantasia e Rigor, nessas duas áreas aí, normalmente associadas a uma ciência, rigor, outra a arte e a fantasia, que aí a Daisy Leite Turner borra essa fronteira. Ídola do Otaviano, trabalhando o que seria o logos da arte e a lógica da ciência. E, por fim, Em Defesa da Divergência entre Arte e Ciência, do Bernardo Jefferson, aqui presente. Esse é o conteúdo desse livro, que trabalha exatamente nessa tentativa de equilibrar o avançado com o transdisciplinar, né? E faz parte dessas discussões, por exemplo, essa, onde como a gente viu agora ao final da tarde, a literatura como um campo do exercício filosófico, né? E é a pergunta muito bem colocada aí pelo Hugo ao Zé Raimundo, e esse problema da migração dos conceitos, como colocado entre a ciência e a técnica, também pelo Hugo ao Takahashi, ou de manhã, a migração, no começo da tarde, entre a biologia, a migração do conceito do evolucionismo e o darwinismo entre a biologia e a história. Então é isso um pouco o conteúdo do livro, tá bom? Passo a palavra para o João Antônio, e já elogiando, ele pegou uma tarefa árdua que foi sistematizar todos os encontros transdisciplinares de 2002 a 2005, que estavam um pouco perdidos aí na história do IAT, e eu agradeço muito o João a ousadia, a coragem de pegar isso. Trabalhar com o João, com o Sérgio Pena, com o Maurício Mortimer e com o Duzão, do Conselho Diretor do IAT, é uma alegria. Maurício Mortimer. Eu falei Duzão, eu falei Maurício Loureiro. Enfim, é o cansaço. Aliás, né, eu comentei aqui, vocês não estavam, pelo nível de conferência hoje, os próximos professores residentes, Eduardo Mortimer, Mônica Sete Lopes, Cláudio Beato e a Maria Esther Maciel, que foram aprovados hoje de manhã para assumir em março,
ou seja, esses professores residentes que aqui apresentaram estão no meio do caminho, estão com 6 meses, é daí para mais, hein? O nível é daí para mais. Tá bom, Mônica? Tá bom? João. Muito bem. Esse livro, os 2 livros que nós estamos lançando hoje são, respectivamente, o 4º e o 5º livro da série que o IDEAT inaugurou, com os 2 primeiros organizados pelo professor Ivan Domingues, livros que tinham um propósito mais, digamos, conceitual. O que é transdisciplinaridade, o que significa isso, a relevância disso, etc. O 3º livro foi um livro sobre as cidades, organizado pelo professor Kaká, As Cidades da Cidade. E esses 2 que nós estamos lançando hoje são o 4º e o 5º. Não, o 5º e 6º. O 4º é da grande narrativa do Michel Serres, que não foi feito na editora da FMG. Está embaixo. Esse é o 5º e o 6º. Até o final do ano sai o 7º, que é as Profissões do Futuro, Cuba do Mauro Braga. Bem, então com esse reparo, o que eu queria dizer sobre esse livro que eu organizei, que tem o título de A Transdisciplinaridade e os Desafios Contemporâneos, é que ele é um pouco uma tentativa de retomar a discussão conceitual, quer dizer, ele retoma o mote de tentar explicar, já que esse é um tema novo e um tema desafiador, complexo, etc. Então nós temos, de novo, nesse livro, a preocupação de recolocar a questão transdisciplinar, e, por outro lado, há um conjunto de textos, de artigos, que avançam concretamente em mostrar como que a transdisciplinaridade age, né? Concretamente. Eu dividi o livro em 3 partes. O primeiro chama Princípio Transdisciplinar. A segunda parte, Transformações e Interdependências. E a terceira, Mudanças Bioculturais. O livro é aberto com um artigo do Kaká, que conceitualiza transdisciplinaridade. Depois, a primeira parte tem um artigo do professor Alfredo Gontijo, Complementariedade e Transdisciplinaridade, que é um artigo conceitual. Depois, um artigo chamado Diálogos sobre o Começo do Mundo, do professor Mário Novello, que é um texto de cosmologia. Depois, Memórias, Tipos e Mecanismos, achados recentes, dos professores Ivan Esquerdo, Luciana Esquerdo e Martim Camarota, que é sobre memória. O quarto é Informação Quântica, de Luiz Davidovich. O outro, A Quântica na Biologia, Metáforas ou Propostas Objetivas, de Romeu Cardoso Guimarães. Depois, A Imaginação Organizada Computacionalmente, do professor Francisco Marinho. Na segunda parte, Transformações e Interdependências, Imperfeições das Medidas, do professor Fábio Gonçalves Jota. Depois, Informação, Tecnologia ou Ciência, da professora Marta Pinheiro A1. E fecha essa parte sobre a estrutura da decisão política na formulação de políticas públicas, do professor Takahashi. E a última parte, Mudanças Bioculturais, o impacto do projeto Genoma Humano na sociedade do século XXI, do professor Sérgio Pena. Genoma, Aspectos Biológicos e Éticos, da professora Thelma Birchow. E o Modernismo Tardio da Arquitetura Brasileira, do professor Kaká. Então o livro é aberto com um artigo do professor Kaká e se encerra muito bem também, como já foi aberto, com um artigo do Kaká. Pelos títulos dos artigos, fica claro da diversidade de temas e da atualidade desses temas, né? Muitos deles frequentam os jornais diariamente. Na questão do genoma, por exemplo, a questão da memória, né? Frequenta as revistas científicas, frequenta diversos ambientes, sempre como desafio, como algo que o conhecimento contemporâneo, que a ciência contemporânea está desafiada a entender, a confrontar, a resolver, etc. Então, esse livro, nesse sentido de ser atual, eu acho que atende inteiramente ao que se demanda da universidade, de ser uma instituição avançada, contemporânea, que de forma absolutamente integrada e articulada, etc., reunindo profissionais de diversas áreas,
busca definir um repertório de temas, de questões que são absolutamente vitais do ponto de vista social, político, econômico, ético, enfim. Eu queria, para não gastar muito tempo, falar a respeito de 2 ou 3 coisas a respeito dessa questão de transfinalidade que me parece importante, né? A primeira é que, na verdade, ao se falar de transfinalidade, não se está falando de fato de uma novidade. Eu sempre gosto de pensar em transfinalidade como uma espécie de reencontro, de rememoração. Na verdade, as ciências eram transdisciplinares, sempre foram. Na verdade, não podia muito sentido falar isso porque não havia as disciplinas. Havia, por exemplo, a física. E depois a metafísica. Era só isso que havia. E a partir dessas duas, essa coisa se multiplicou em dezenas de milhares de especialidades científicas, né? A partir de 2. Então, eu acho sempre que é importante a gente chamar a atenção para isso, que nós estamos fazendo uma volta a um momento em que as disciplinas, os olhares, os conhecimentos estavam mais integrados, só que uma volta a esse conhecimento com base num longo processo de verticalização do conhecimento. É isso que o Kaká falou, que eu acho fundamental. A transdisciplinaridade não quer anular as disciplinas. Pelo contrário, ela só se dá hoje, ela só é possível hoje porque houve esse avanço vertical no conhecimento. Mas exatamente porque houve esse avanço vertical e profundo, é que essa verticalidade exige uma certa exige diálogo, exige uma espécie de espraiamento, de transbordamento. O conhecimento que se busca transdisciplinar não é muito diferente daquele que o Heródoto, por exemplo, o historiador, tinha. Quando o Heródoto dizia assim, o Egito é uma dádiva do Nilo, ele juntava nessa formulação geografia, história, agronomia, economia. Há um conjunto de enunciados sintetizados nessa expressão. Eu não posso explicar a civilização egípcia sem pensar nas cheias do Nilo, portanto, na astronomia, dos caras que calculavam os períodos de cheia, na matemática, enfim. O primeiro livro transdisciplinar mesmo, eu diria, foi o livro do Platão chamado Leis, né, que é o último livro do Platão. Tratado filosófico, quase que uma espécie de testamento filosófico do Platão. Nesse livro existem, ao mesmo tempo, um tratado sobre educação física, de urbanismo, de ciência política, de geografia, de educação, de ética, de moralidade pública. Tudo isso está em leis. O que nós estamos fazendo ao falar de transfinalidade é recuperar esse sentido, essa ideia fundamental que constituiu o conhecimento, constituiu o logos, aquele a partir do qual nós todos estamos aqui articulados e podemos dialogar. Eu acho que falar de diálogo é também falar de uma outra palavra que se coloca aí, que é a palavra polifonia, né? E há um autor russo muito importante, chamado Bakhtin, né, que desenvolveu exatamente isso, né? Quer dizer, a ideia do diálogo que pressupõe a polifonia, as várias vozes, diferentes tonalidades, e que se harmonizam ou não. A dissonância também é possível, né? Eu acho que pensar em transfinalidade é pensar nisso. De outro lado, também é pensar numa outra coisa. É pensar que a transfinalidade não é uma superdisciplina, né? O Kaká falou nisso aqui. Porque se ela se tornar uma superdisciplina, ela deixa de ser transdisciplinar, não é? Ela se tornou uma disciplina. A transdisciplinaridade é um convite, né? É uma promessa. Uma promessa que eu acho que nós devemos abraçar. E finalmente há uma última coisa que me ocorreu para falar a respeito de quão velha e quão atual é a questão. Que é lembrar uma coisa do Miguel de Unamuno, filósofo espanhol do início do século. Ele dizia assim, o problema do conhecimento da ciência contemporânea é que os cientistas, diante da esfinge, ficaram com medo e passaram a contar os pelos do rabo da esfinge.
Eles não podem encará-la, e tem medo, e começam a contar os pelos no rabo da esfinge. Eu acho que nós devemos voltar a encarar a esfinge na sua totalidade, né? Acho que esse é um pouco o desafio da transpersonalidade. Não ter medo de encarar uma realidade complexa, multideterminada, polifônica, contraditória, porque é desse modo que nós podemos dar passos adiante, diante de desafios concretos. Esse livro que nós estamos lançando hoje é exatamente uma espécie de pequeno inventário de um conjunto de questões desafiadoras e que a universidade tem por obrigação confrontá-las. Então esse é o sentido aqui do texto, ou dos textos que estão nesse livro. Muito obrigado. Eu vou passar para o Chico Marinho, e como eu acho que do Chico Marinho a gente já vai direto, eu vou meio que concluir a sessão. Primeiro o reitor pediu para se desculpar, já tinha avisado para a gente antes que ele teve que sair devido aos seus compromissos, mas mandou parabéns a todos. Citar aí as presenças de Carlos Augusto Brandão, que foi importante aqui para nós no ano passado, principalmente presidindo a Salta Elétrica do Brasil, trouxe o Akiti nas comemorações diretor de assuntos estudantis, obrigado. O Jacques, diretor do CESP. A todos, muito obrigado. Agradeço a FACE e agradeço a CPPD, parceiro do IAT, nesse programa de professor residente. Passo então a palavra para o Chico Marinho. Boa noite para todo mundo. Na realidade, eu estou aqui não para falar sobre arte computacional, mas mais para fazer um convite à exposição que acontece lá embaixo, né, onde há algumas instalações de arte computacional. Só para situar a arte computacional e polemizar um pouquinho aqui, engraçado que falar de arte e arte computacional às vezes parece ser, falando computacional como quase que adjetivando arte, né? Mas o sentido não é esse, não. Engraçado que se falou da tecnologia aqui em confrontação com a ciência, né? Mas a tecnologia, né, junto à arte, por exemplo, a arte computacional, ela é produtora de significados, ela aumenta o nosso campo de busca, né, e de perguntas sobre o mundo. Ela nos permite expressar de outra forma, de outras formas. Então, tecnologia não é simplesmente algo para produzir um artefato ou uma ciência aplicada, mas ela está nesse meio aí, nessa rede complicada e imbricada, que eu me permito incluir a arte aí, entre ciência, arte, né, tecnologia, né, e filosofia. Eu vejo a tecnologia mais como um elemento articulador, né? Ele pode, um elemento de cola e quer dizer, um meio fluido que permite passar ideias de um lado para outro. Há descobertas tecnológicas que conduzem a novas reflexões tecnológicas e mesmo filosóficas, tecnologia que nos possibilitam a criar de formas diferenciadas, não das formas convencionais, mas de formas diferenciadas, realmente, né? Então a tecnologia, é engraçado que a gente chega na escola, ela é uma espécie de genie, né? Todo mundo joga coisa nela, né? E ela não é de ninguém quando a gente entra na universidade. Mas eu vejo a tecnologia exatamente como o contrário, né? Como um elemento agregador, um elemento fundamental. Então a gente deve pensar em arte computacional, não em computacional como adjetivo, mas em computacional como um elemento que, junto com arte, vão produzir algo novo e emergente. Algo complexo, né? Portanto, pressupõe criatividade, a emergência de algo novo, né?
o Cacá falou muito de traquitanas, aqui das traquitanas que vocês vão ver lá embaixo, a gente fala trapezonga, traquitana e tal, essas coisas todas. Eu me lembro na escola de engenharia, eu fiz só para descontração, né? O professor nosso pediu para que a gente fizesse um projeto de automação usando hidráulica. Eu fiz uma máquina de desentortar banana. Eu falei, bom, se foi por causa das coisas aplicadas, eu falei, pô, desentortar banana, isso não vai ser muito... No bom sentido. No bom sentido. Eu ganho 0, eu ganho 10, né? Vamos ver o viés do professor. Mas são essas inversões, às vezes, na maneira da gente ver, que faz com que a gente rompa, né, esses limites disciplinares, ou mesmo transdisciplinares, temporalmente, né? A gente se desenvolva algo novo. Com relação aqui a essas perguntas, o que é ciência, o que é tecnologia, às vezes eu faço um exercício com os meninos lá da pós, assim, pergunto para eles, gente, o que é arte? Aí um define, arte é a expressão de sentimentos, arte é a manifestação do belo, arte é isso, arte é aquilo. Engraçado que a gente está usando a mesma estrutura lógica usada por Aristóteles 2.500 anos atrás, sujeito, verbo e predicado, né? Por que a gente tem que pensar dessa maneira? A gente pode pensar de outra maneira diferente também. Então eu sugiro para eles assim, vamos tentar, cada um define, né, o que seja arte, e depois vão tentar articular essa coisa, vão ligar uma coisa na outra. A gente pode definir com modelos diferentes de definição que não sejam nessa estrutura sujeito, verbo e predicado, né, que domina a filosofia, a ciência, né? Então a ideia de redes dinâmicas, né, a gente pensar tanto em filosofia, arte, ciência, como estruturas dinâmicas e que são entrelaçadas, elas estão na forma de rede. Então tem hora que a tecnologia tem um peso significativo no conceito de ciência e vice-versa. E arte também, assim, eu uso incluir a arte aí nesse campo, né, como uma atividade fundamentalmente transformadora do homem. Bom, só isso que eu queria falar. Então, um convite para vocês verem as traquitanas, as trapezongas. Infelizmente, a máquina de desentortar banana não está aí, mas fica com uma próxima oportunidade, gente. Obrigado. Claro que ela vai apoiar Lembro. Eu conheço a questão, eu não gosto dos evangélicos. Aqui, ó. Letícia, ó. escolheram Aí nesse espaço maior, você vai desenhando também, né? Você pode fazer aqui. Aí acontece o seguinte, se a outra pessoa também fizer isso, perto do dentro, aí começa a passar correndo de um para outro. Aí a gente briga, né? É um espaço cênico, pô, aí. Como você consegue explodir a galinha? Eu consegui. Explode galinha. Explode galinha. Você quer? O presidente não observou, ele só passou. O Netuno. Aí. Chiquinho. Chiquinho. Oi? Isso aí é o quê? Não.
Você pode tocar em mais de 2 pontos ao mesmo tempo, tá vendo? Coisa que é raro para interface de modo geral. Isso é um diário, na verdade, que é uma caixinha de música que conta uma história. Aí, e aí, se você aperta o botãozinho aqui, ele reinicia a galáxia. Aqui, se você mexe na musiquinha, ele acelera. Então deixa aí, quer ver? Ó? Deixa até engolir, eles vão engolir. Ah, eu tô fazendo isso? Ué. Vai lá. Olha lá, quer ver? Ó? Olha lá, ó. Vou arrumar os meninos. Quer ver? Segura aí, deixa entrar todos os... Tem um ponto que ele desfaz, né? Não, se você soltar a luz, ele desfaz. Deixa a luz acesa, aí você vai ver o que vai acontecer. Aí começa a passar poema de um para outro. Precisa haver um diálogo, né? Isso é o caos da... Causa é você, viu?